Eu quero perguntar a você o seguinte, sabe aquele velho ditado, Piperno, que a propaganda é a alma do negócio? Opa! Ele tá valendo muito ainda hoje, não tá não? Ah, sem dúvida. Não é? O Trump é prova viva disso, né? Porque em 2023, os parlamentares apostaram nessa ideia. E, como diz aquele personagem lá do Jurassic Park, não pouparam despesas. Quem explica melhor essa história pra gente é o repórter André Anelli. Anelli, querido, gastaram bem para ser vistos, porque, afinal de contas, quem não é visto não é lembrado. Boa tarde para você, querido. Obrigado, Aros. Muito boa tarde para você e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Olha só, foram 79 milhões de reais gastos pelos deputados federais de janeiro a novembro deste ano, só com a impressão de panfletos de divulgação das atividades parlamentares. O valor, que é um recorde da série histórica, representa cerca de 1/3 dos 216 milhões de reais usados pelos deputados para custear os mandatos. Esse foi o volume total utilizado para cobrir despesas gerais, como, por exemplo, gasolina, aluguel de carros, serviços de telefonia, alimentação, passagens aéreas, além da própria divulgação dos mandatos, principalmente por meio de panfletos impressos. Esses números fazem parte de um levantamento do jornal O Estado de São Paulo, que revelou também quem são os deputados que mais gastaram com a impressão de panfletos. Em primeiro lugar, é a deputada doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará. Ela pagou para uma gráfica R$ 445.800, 90% de toda a cota que ela gastou neste ano de 2023. Ao jornal, ela afirmou que os gastos com a divulgação da atividade parlamentar estão dentro dos limites estabelecidos pela Câmara dos Deputados e disse ainda que são fundamentais para o exercício do mandato, um dever e um direito no sentido de prestar contas do trabalho exercido à população. Pelo regimento interno da Câmara, basta apresentar a nota fiscal para que o reembolso seja feito. Os deputados sequer precisam especificar o conteúdo dos panfletos. Aros. Ô Anelli, repete para mim o nome da deputada e o valor gasto com gráfica. Deputada federal Alessandra Haber, ela que é do MDB do Pará, só ela gastou R$ 445.800, 90% dos gastos gerais dela esse ano. Aros. Tá certo. Anelli, você volta logo mais aqui na programação da PAN. O que eu vou dizer, Piperno? Você usa serviço de gráfica? Tem uma gráfica expressa lá pertinho da minha casa. Você gasta o quê? Eu gastei R$160 esse ano. No ano? É que eu fui... Para fazer os santinhos do Piperno. Isso, santinho. Para você também fazer sua autopromoção. Cartão de visita. Agora, eu fico assim, 2023, a gente fala sobre transparência, fala sobre compliance nas empresas. E aí, os deputados podem usar o dinheiro do povo para fazer uma despesa como essa e simplesmente dizer assim, foram serviços com a gráfica. É isso mesmo? O povo é tonto. O negócio é o seguinte, o povo é tonto e não sabe fazer conta. Então, a deputada que gastou 400 e poucos mil reais, considerando que janeiro não teve... enfim, estava todo mundo de férias. E nessa legislatura o pessoal tomou posse em fevereiro para começar a trabalhar efetivamente em março. Então, na melhor das hipóteses, são 10 meses de trabalho. Isso significa que ela gastou mais de 40 mil por mês. O que essa mulher tem para mostrar a ponto de gastar mais de 40 mil por mês? E aí eu queria chegar a esse número porque é o seguinte, o pessoal fica às vezes olhando para salário de político, isso é o de menos. 40 mil por mês que ela gasta em gráfica é mais do que o salário mensal de um deputado. Então, veja, o parlamento é muito caro, é perdulário, tem gastos aí de marajá, e isso passa batido porque o pessoal fica prestando muita atenção, olhando muito no salário. Gente, o salário de um deputado, de um vereador, de um senador é o de menos. Assim, a população tem que ficar de olho no resto. É no cotão, nas verbas parlamentares, passagens. Por exemplo, eu acho que, em vez de ter uma passagem por semana lá para o seu reduto,
Por que não se cortar para uma a cada duas semanas? Por que, por exemplo, o auxílio moradia agora de juízes, enfim, de procuradores, ele parte de R$ 7.500 por mês? Então, assim, o Estado é perdulário com isso. Eu fiquei tão impressionado que eu fui atrás da reportagem do Estadão e eu vou pedir licença aos colegas Levi Teles e Gabriel de Souza, os repórteres que produziram essa reportagem no Estadão, desse levantamento, para eu poder dizer para você que nos acompanha quem é a deputada. Você conhece? Nunca ouvi. Não conhece? Então, eu imagino que uma parte da nossa audiência, e é legítimo que não saiba, afinal são 500 e tanto. Então, eu vou ler aqui um breve currículo dela. Ela que gastou, numa tacada só, 270 mil panfletos, 278 mil reais, e alguns quebrados, com 270 mil panfletos. A Câmara ressarciu integralmente. A deputada, ela foi a mais votada, a deputada federal mais votada no Pará em 2022. É o primeiro mandato dela. Recebeu 258 mil votos. Apresentou até agora, estamos aí no um ano de mandato, apresentou 15 projetos de lei. Nenhum deles foi aprovado. Uma das propostas é a criação da Rota Turística da região do Salgado e a Rota Turística dos Saberes Amazônicos, os dois lá no Pará. Nos primeiros meses do mandato dela, ela investia 15 mil reais para fazer a gestão das redes sociais. Depois, ela passou a pedir o reembolso para a confecção de alguns milhares de panfletos para o mandato, porque a rede social chega a menos gente do que o papel, então resolveu mudar o foco do investimento do analógico, que era do digital, para o analógico. E aí, ela gastou 60 mil reais no primeiro mês. Aí depois, o resto foi história e os números não param de crescer. Então, aqueles que tiverem vontade, pode procurar no site da Câmara a deputada Alessandra Aber, do MDB do Pará. Fiquei muito interessado em saber essa estratégia do digital para o analógico. Você desiste do impulsionamento na rede social para os panfletos. O Piperno, inclusive, está fazendo isso e ele vai começar a fazer na pedra também. Igual os Flintstones. Isso. Vou ficar aqui na esquina. Agora, o que tem que mudar nesse processo? Olha, Aros, a gente tem, e esse caso, esse cenário, na linha do que o Piperno colocou, ele mostra esse inchaço e essa despreocupação com os gastos públicos no Brasil, especialmente para alimentar uma determinada casta de servidores públicos, e isso a gente vê muito claramente no Legislativo, com esse monte de penduricalho, recurso para selo de correio, recurso para impressão de serviços gráficos, para contratação disso, para contratação daquilo. A gente vê esse mesmo tipo de situação no Poder Executivo, com uma infinidade de cargos imensas de livre nomeação e que permite esse toma lá da cá. A gente vê isso também com essas dezenas de penduricalhos no Poder Judiciário, com vale paletó, auxílio isso, auxílio daquilo, que fazem com que os vencimentos acabem dobrando ou triplicando no final do mês. Então, esse tipo de situação, esse tipo de benesse que é dada a quem está nessa escala mais abastada de poder, é isso que tem que acabar nesse país. E nesse sentido, isso só realmente vai ser possível com pressão popular. Eu não vejo possibilidade nenhuma disso acabar com a maioria dos deputados e senadores, ou de juízes, ou de governadores, de altos executivos, pensando bem e falando assim, bom, vamos acabar com tudo isso, vamos viver só do salário. Não, eu não consigo ver essa possibilidade. E aí? Não, veja, a gente falou ontem aqui no Brasil de benefícios concedidos e que acabam se eternizando. Não se tira benefício de quem está usufruindo. Aqui no Brasil, isso vira algo incorporado a salários, as vantagens correntes, então ninguém vai conseguir mexer nisso. Veja, a gente está falando de legislativo, a gente está falando de judiciário, de algumas funções do executivo também. Agora, no legislativo e no judiciário isso é mais escandaloso, até porque eles não fazem a menor questão, inclusive, de guardar algum tipo de sigilo em relação a isso. Veja, aqui no Brasil são, por exemplo, 1.058 deputados estaduais. Eles recebem 75% do salário de um deputado federal. Ora, com o serviço, com a possibilidade, Aros, da gente fazer tanta coisa à distância hoje,
Eu até dei uma ideia, escrevi outro dia 10 ideias aí para, enfim, cortar gasto aí no, enfim, no Você tá legislativo. fazendo jabá da sua coluna, hein? Não, que não, loucura, não foi na coluna, não. Isso. Não, mas faz mais, que a gente gosta. bom, claro. Não, tem que fazer. Vou mandar pra coluna, então. Achei impressionante. Porque, veja... O cara não perde uma. Não, então, você vê... Cada tema aqui, ele já lança a coluna, já lança o QR Code. A propaganda é uma do negócio ali na tela. Ele leva, já mas fez olha... panfleto da coluna dele. Ele mas vai entregar da gráfica então, pra deputada. Atendendo ao pedido de Carlos Aras, vou colocar essas 10 medidas na coluna também. É o seguinte, por exemplo, deputado estadual não pode fazer reunião à distância? Veja só se deputado estadual tem assunto para resolver na sua Assembleia diariamente. Então, vai lá, faz sessões uma vez, faz uma semana por mês de esforço concentrado e o resto vai aí trabalhando à distância, porque assim não precisa gastar com viagem, com hotel, hospedagem, menos funcionário. O legislativo está muito perdulário, está uma pouca vergonha isso. São mais de 50 funcionários para cada deputado federal, mais de 40 funcionários para cada senador. Onde é que vai parar essa conta? E eu fico pensando o seguinte... o candidato, o governo, o povo, participa antes da eleição com o fundo partidário para viabilizar os partidos, para as campanhas, essa coisa toda, e aumentou. Então, eles já recebem antes a eleição, que deveria ser uma mobilização dele, afinal de contas, né, ele quer lançar-se candidato, não é o povo que pediu para que o fulano lance a candidatura dele. Aí, uma vez eleito, a gente paga para que ele nos informe sobre o que ele fez. O que deveria também ser um esforço, mais do que um esforço, uma obrigação dele, como exercício da função, prestar contas dentro daquilo que ele tem como dinâmica do próprio gabinete. A gente ainda paga isso além da conta. Ou seja, é um exercício muito doido, porque eu aposto que a maior parte dessa comunicação que foi feita aí, desses 79 milhões, não se prestou a explicar de maneira esmiuçada projetos de interesse, fazer com que a população de fato entendesse o que está sendo feito no dia a dia do trabalho deles. Precisa perguntar para alguém aqui passando aqui embaixo na Vila Paulista, o que faz um deputado federal? Quantas pessoas vão saber responder, Piperno? Até porque o que faz o seu deputado federal, o que ele já provou? Mais ainda, em quem você votou para deputado federal. Exatamente. Ou seja, e aí a gente está pagando para que eles tornem público um objeto do trabalho deles, o resultado do trabalho deles, e não está sendo feito também. Ou seja... Eu sou defensor de uma tese há muito tempo, porque eu gosto demais dos nossos parlamentares. Eu gosto tanto que eu quero que eles tenham um padrão de primeiro mundo. Eu quero que eles tenham benefícios suecos e salários ingleses. Piperno, eu vou... Tem um ponto que eu acho que a gente tem que discutir. O Aros, ele colocou muito bem essa questão. Discutir a própria questão do financiamento eleitoral. Na esteira daquela onda do lavajatismo, se criou uma ideia, uma falsa ideia, de que o problema do Brasil, ele estava no financiamento eleitoral. E aí, com isso, você passou a ter a ideia extremamente mirabolante de criar um fundo e o poder público arcar com as despesas eleitorais. Aí, com isso, você tem os caciques partidários, eles não precisam mais correr atrás de tentar conseguir recursos para sua candidatura. Agora, eles já têm esse recurso do fundo público. Eles acabam não precisando se vincular tão necessariamente a uma determinada base local, a um determinado eleitor. Esse recurso, ele já está garantido. E não é pequeno. Nas próximas eleições, vamos ter 5 bilhões de reais. Ontem nós falamos aqui do valor que foi empregado no Programa Nacional de Segurança Pública de 700 milhões de reais. Olha a discrepância do quanto a gente gasta de fundo eleitoral. Fora o fundo partidário, fora os custos de despesa de organização da eleição. Quer dizer, o Brasil gasta bilhões e bilhões de reais. E, com isso, você acaba não tendo uma determinada fiscalização efetiva ou uma vinculação efetiva entre esse gasto e o interesse do eleitor. Vou fechar esse tópico aqui, mas quero só dizer que eu ainda estou estarrecido com os gastos com gráficas. Eu vou empreender, Piperno.
Você vai abrir uma gráfica. Exatamente. E você já sabe quem eu quero para cliente.